Eu sei. Desde que esse filme foi anunciado, tá todo mundo dizendo que ia ser uma versão yassificada de Brinquedo Assassino. É a comparação óbvia, pra ser sincero. Mas eu vou oferecer uma outra perspectiva aqui. Imagina que você pega Exterminador do Futuro. Sim, aquele filme lá da Sarah Connor, Schwarzenegger, etc. Só que ao invés daqueles personagens, você faz com que esse filme seja estrelado pelas meninas de The Bold Type. Basicamente, isso é Megan. E é por isso que eu amei tanto. Olá! Sejam muito bem-vindos ao Fita Maldita. Eu sou Gustavo Fior e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês que a bonequinha não sabe brincar. Hoje eu tô aqui pra comentar um dos filmes mais aguardados do ano e possivelmente um dos que vai ficar salvo pra minha lista de favoritos de 2023. Na semana passada chegou aos cinemas brasileiros Megan, um novo filme de comédia e terror que é produzido pelo James Wan e pela Blumhouse, e que conta a história dessa boneca que tem uma inteligência artificial e que acaba ficando maluca e vira uma assassina. Mas calma, antes da gente ouvir o hit Titanium da Cia, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, ativar o sininho para receber todas as notificações, me seguir nas redes sociais que estão linkadas aqui na descrição e também compartilhar com seus amigos para trazer mais almas pro Fita Maldita. Katie, you lost your parents. Welcome home. You're my niece. I'm gonna do everything I can to make this place feel like home. Just wish I could see them again. A ideia para Megan surgiu quando a Atomic Monster, a produtora do James Wan, começou a estipular uns novos projetos. E como vocês sabem, o Wan tem a pira dele lá por bonecos. Ele adora fazer bonecos malvados, vídeo Annabelle, Jogos Mortais, Gritos Mortais, enfim, esse homem tem uma tara. Só que o Wan queria fazer algo bem diferente dos outros filmes que ele já fez. Ele não queria só apresentar um novo boneco que fosse ser muito rentável. Ele também queria discutir a dependência das pessoas pela tecnologia e como os avanços científicos criaram dispositivos que são cada vez mais indispensáveis para a humanidade. Assim, ele acabou chamando a Aquila Cooper, que tinha escrito com ele o roteiro de Maligno, para poder fazer a história desse filme. E como a ideia era fazer uma comédia meio ácida, eles acabaram chamando o neozelandês Gerard Johnstone, que também já tinha dirigido um filme de terror e comédia no passado, chamado Housebound. O filme, então, foi anunciado oficialmente em 2018, com o financiamento e a produção da Blumhouse, que é a produtora do Jason Blum e que é bem conhecida por investir nesses filmes que são independentes, são baratos, mas que também têm um grande potencial rentável. Megan estreou nos Estados Unidos no começo desse mês, mas levou umas 2 semaninhas até que ele estreasse aqui no Brasil. E nesse meio tempo, o filme foi muito elogiado, tanto pela crítica especializada, quanto pelo público. Todo mundo parecia estar obcecado com essa boneca Girl Boss. Pra ser sincero, a gente já tava meio obcecado com ela desde os trailers, né? O filme foi só uma confirmação. Ever since I was little, I dreamed of this perfect toy that would protect a kid from ever feeling lonely or sad. This is Megan. Hi, Megan. I'm Katie. It's nice to meet you, Katie. Aqui a gente acompanha a história da mini girl boss Cade, que acaba perdendo seus pais em um trágico acidente de carro e é mandada para morar com sua tia, a Gemma, que é uma outra girl boss completamente viciada no trabalho, já que ela desenvolve brinquedos e bonecos para uma grande corporação. Nessa empresa, ela está desenvolvendo a Megan, que é um acrônimo para Android Generativo Modelo 3. E a ideia dela é fazer desse projeto um brinquedo que torne todos os outros brinquedos obsoletos. Ela é um androide especial que vem com uma inteligência artificial e zilhões de recursos inteligentes. Além disso, ela meio que tá ali para se comportar como se fosse a melhor amiga do seu dono. De início, tudo dá errado, só que a Megan acaba sendo aprovado pelo conselho da empresa em que a Gemma trabalha. Então ela pega essa robô Girl Boss e leva para casa para poder desenvolver mais alguns testes e também aprimorar a relação da boneca com a sua sobrinha, que está basicamente sendo usada de cobaia. Só que como é um filme de terror, vocês já sabem o que acontece.
A Megan fica maluca, quer matar todo mundo e desenvolve uma obsessão meio que surreal pela Cade. E enquanto isso, a tia tenta, muito entre aspas, desenvolver uma relação com a sobrinha e se reconectar com ela. Então, de modo geral, o que a gente tem aqui é o maior exemplo de rivalidade feminina da história. Se eu pudesse alterar o nome desse filme, seria com certeza 3 girl bosses em conflito. Dando uma impressão geral, eu adorei esse filme. Eu não me lembro da última vez que eu ri tanto assistindo uma comédia no cinema. Ele é insano, só que de um jeito muito sutil, que eu inclusive vou comentar mais pra frente. Tem uma cena em específico que eu não vou entrar em detalhes pra não estragar a surpresa pra ninguém, em que toca uma certa música da Cia. E assim, eu tava me segurando na poltrona pra não abrir um berreiro. Eu achei que eu fosse ter um AVC, de verdade. Mas falar que Megan é bom é meio que chover no molhado, não é mesmo? O filme já estava sendo muito elogiado por aí, já estava causando uma grande repercussão na internet. Então agora eu vou falar um pouco dos motivos que me fizeram gostar tanto desse filme. I designed Megan to protect Katie from feeling lonely. She will recognize you as her primary user. And when you do that, you're gonna pair with her. Crazy. It's insane, right? Quando aquele primeiro trailer saiu, aquele que tinha a Megan dançando, todo mundo achou que esse filme ia ser muito divertidinho, ia ter muita piadinha, muita tiração de sarro, mas não é bem assim. Calma, o que eu quero dizer é que o filme é sim muito divertido e muito engraçado, mas não do jeito convencional que a gente se habituou a ver nos últimos anos no cinema. Ele não tem necessariamente piadas, aquela estrutura clássica da construção e da punchline, tipo aquilo que os filmes da Marvel vivem usando. O humor de Megan é situacional e ele parte do absurdo. E essas situações quase nunca têm a ver com a própria Megan em si, mas sim toda a estrutura que é construída ao redor dela socialmente. Eu adoro a personagem da Alison Williams porque ela é uma completa escrota. Ela não consegue e nem sequer quer se relacionar direito com essa criança. A Cade pode até ter perdido os pais dela e tá num abismo de depressão, mas pra Gemma o que importa é cumprir os prazos. E eu sei que isso pode soar pesado, mas toda essa ideia acaba criando algumas situações que são hilárias. Tem um momento no filme em que a Cade é mordida por um cachorro pouco tempo depois de ter ido morar com a tia. E enquanto isso, a Gemma precisa se preparar para uma apresentação para poder mostrar a Megan para o conselho da empresa. E aí então, a tia e a sobrinha têm uma conversa onde a Gemma basicamente chega para a menina e fala: "Então, garota, eu sei que você se fudeu, eu sei que agora você é uma órfã desgraçada e que um cachorro acabou de quase arrancar teu braço fora. Mas assim, tem que trabalhar, né, querida? Você tem que ajudar a pagar as contas aqui em casa." E aí, logo em seguida, ela coloca a Cade para fazer uma apresentação junto com a Megan. É tão perverso e tão cruel que acaba indo para um lado cômico num piscar de olhos. Você não consegue levar aqueles personagens a sério, ao mesmo tempo em que eles se levam muito a sério. E, inclusive, essa nem sequer é a única cena onde isso acontece. Tem várias dessas espalhadas ao longo do filme. A Megan, a boneca, também acaba sendo uma presença cômica por conta dessas situações. Ela tá sempre com os looks impecáveis, com aquele sorrisinho no canto de boca, e por ela se adaptar às interações que ela tem com seres humanos, ela acaba absorvendo um pouco desse senso de sarcasmo. E pra mim, o mais engraçado é como todos os personagens se comportam como aquela figura mítica da Girl Boss, sabe? Aquela mulher que é muito foda, que tá sempre dando uns fechos e que também não tem tempo pra absolutamente nada que não seja o trabalho. Quando as três estão em cena, a Gemma, a Cade e a Megan, você quase que tem uma competição pra ver quem que é mais Girl Boss. Quem que dá mais fecho uma na outra. E é absurdo de divertido. Só por essas interações e, sei lá, cena de tapa na cara. Tem várias, inclusive. E o melhor de tudo é que até mesmo os personagens masculinos são escritos como se fossem grandes girl bosses. Você tem o chefe da Gemma, por exemplo, que em uma cena dá uns gritos com um funcionário e exige que ele desça pra comprar kombucha pra ele. E, sinceramente, slay, sabe? Meu único problema com o humor desse filme é que eles escalaram justo o Brian Jordan Alvarez pra interpretar o hétero mais sem graça do mundo.
e essa bicha é divertidíssima. Pra quem não sabe, ele fez uma websérie chamada The Gay and Wondrous Life of Caleb Gale, e você pode até não estar reconhecendo de nome, mas eu tenho certeza que você já viu essa cena por aí. Sometimes, things that are expensive are worse. Wow. So anyway, I suck both their dicks. Inclusive, o nome da moça que estrela essa cena junto com Brian Jordan é Freckle, e eu tô muito ansioso, eu espero muito que ela seja chamada para fazer parte da continuação. E de preferência como outra Megan. Mas enfim, se você quer ver Megan para se divertir, vai, mas já vai avisado disso. O filme não tem piadinhas, ele é a própria piada. E ele reconhece isso, ele se diverte com isso, e só isso já torna ele muito melhor que um certo filme de um certo brinquedo assassino que saiu aí há alguns anos. Megan, your goal is to protect Katie from harm, both physical and emotional. 1, 2, 3, 4. I declare some war. I won't let anything harm you. I love her. Megan's not a person, Katie. You don't get to say that. Há uns anos atrás, a MGM, que era o estúdio que detinha os direitos da franquia Chuck, decidiu que era hora de começar do zero, e esquecer toda a franquia que veio antes, porque os filmes estavam ficando viados demais. Tá, obviamente eles não disseram isso, mas o consenso geral dentro do estúdio é que o Don Mancini, o criador do personagem, tinha se perdido depois de A Noiva de Chuck, e os filmes estavam ficando cada vez piores e perdendo todo tipo de apelo que eles podiam ter com o público. E aí nasceu essa desgraça aqui. O Brinquedo Assassino de 2019 veio com a ideia de reformular toda a franquia e dar a ela um novo set de ideias. Então a gente deixava de lado o Charles Lee Ray, que era aquele assassino que tinha passado a alma dele para o boneco, e a partir de então o Chuck seria um boneco com inteligência artificial que se revoltaria e tentaria matar seu próprio dono, o Andy. A recepção daquele filme foi morna, e apesar de ter o ícone gay Aubrey Plaza, a percepção geral do público, eu incluso, é que faltava uma sensibilidade queer. Algo que estava presente na franquia desde o original de 1988, porque afinal de contas, o Don Mancini, que é criador da saga, é um homem gay. É curioso porque eu sinto que Megan é um remake de Chuck melhor que o remake de Chuck. E não só porque essa sensibilidade queer está presente aqui, mas porque o filme sabe usar o humor e o carisma de um jeito que torna ele agradável e convidativo, ao mesmo tempo em que você tem os momentos tensos de terror e tensão. Não só isso, mas Megan também se aproxima de um elemento que está muito presente no filme original de Brinquedo Assassino, mas que eu sinto muita falta nesse remake. Se a gente pega os dois filmes, a gente consegue notar que a relação da Cady com a Megan espelha diretamente a relação construída entre o Chuck e o Andy, no filme original, né? Você sente um certo companheirismo ali, com a boneca suprindo uma certa necessidade afetiva que essa criança tem em relação aos adultos, que geralmente a menosprezam e a ignoram. E isso acaba ficando muito interessante quando o filme trata desse tema da tecnologia e o nosso vício em dispositivos eletrônicos. E como eu gosto de xoxar outras propriedades intelectuais aqui, para mim é muito mais profundo e muito mais complexo do que qualquer outra coisa que Black Mirror fez ao longo dessas últimas temporadas que saíram pela Netflix. E é bom porque o filme não fica batendo no próprio peito para dizer que, olha, somos profundos e complexos. Somos um filme necessário. Agora, tem uma outra comparação que eu quero traçar aqui e que eu acho que faz até mais sentido do que a gente ficar discutindo se Megan é ou não um remake não oficial de Brinquedo Assassino. E vocês sabem do que eu tô falando, né? Não sabem? Então vamos lá. Don't! Stop! What the hell is that? You should probably run. Quando o filme começou, ali pelos primeiros 20 minutos, eu tava achando tudo muito ruim. Real mesmo. Eu tava achando estranha a forma como o filme tava construindo o próprio drama e tava achando tudo genérico demais. Só que aí, de repente, uma chave virou. O roteiro da Aquila Cooper faz isso de um jeito muito proposital. Ele te coloca nesse mundo que tem um pezinho no absurdo, mas que tá ancorado na realidade. E de repente tudo muda, você se vê no meio de 3 girl bosses gritando uma com a outra,
tapa na cara, titanium da CIA, enfim, um surto. E isso me lembrou de um outro filme que saiu há uns anos atrás e que tinha me passado essa mesma vibe. Essa vibe de um desconforto inicial que lentamente é trocado por uma imersão na insanidade. Um mergulho na loucura e no absurdo. Eu tô falando de Maligno, o último filme de terror do James Wan. Quando eu assisti Maligno pela primeira vez, eu passei por essa mesmíssima sequência de eventos. De início, eu não estava gostando, eu estava achando muito ruim, só que de repente algo mudou. É quase como se o próprio filme tivesse me agarrado pela mão ou então me engolido e me levado nesse passeio alucinado. E o humor de Megan compartilha muito do humor de Maligno no que diz respeito à fonte dele. Ele não é ativado por piadinhas ou por gags, mas sim pela situação em que tudo aquilo ali está acontecendo e como essa situação vai ficando gradativamente mais absurda. E adivinha quem escreveu o roteiro de Maligno também? A Aquila Cooper tem se tornado uma das minhas roteiristas favoritas no campo do horror na atualidade. Antes de escrever Megan e Maligno, ela tinha feito o roteiro daquele Parque do Inferno, ou Hellfest, que é um filme que eu particularmente não gosto por conta da direção, mas que eu acho que tem uma narrativa muito interessante, principalmente pela forma como ele brinca com os conceitos do slasher e como ele trata a própria ambientação. Além disso, ela já trabalhou em várias séries de TV, escrevendo episódios de American Horror Story, Luke Cage e The 100. Eu gosto muito da sensibilidade que ela tem na hora de trabalhar o horror e em todas as linhas que o gênero cruza com a comédia. Eu não sei se eu já comentei aqui no canal em algum momento, mas eu odeio A Freira de 2017. Pra mim é um dos piores spin-offs da franquia Invocação do Mal, e quando eles anunciaram uma continuação, eu fiquei com a empolgação de 5 Jade Picon na novela Travessia. Só que agora, só de saber que a Aquila Cooper é a responsável por escrever o roteiro desse filme, eu vou ser o primeiro da fila no dia que isso estrear. Megan, Have I done something to upset you, Gemma? I know you think you're maximizing your objective function. Oh, really? Enfim, galera, eu gostei muito de Megan, muito mesmo. Eu tô muito feliz que o filme tá fazendo todo esse sucesso comercial e tô bem empolgado que eles já anunciaram uma continuação que vai ter a mesma equipe criativa do primeiro filme. Eu acho que o céu é o limite para essa franquia. Agora, eu cheguei a comentar um negocinho no Twitter porque eu vi muita gente falando isso e, sinceramente, me deu um certo nojinho. Eu tô vendo muita gente por aí dizendo que o filme é tão ruim que é bom, é um guilty pleasure, inclusive no meio dos criadores de conteúdo de horror. E, sinceramente, que preguiça, viu? Antes de qualquer coisa, Megan é um filme camp. Se você olhar bem cuidadosamente lá no artigo Notes on Camp da Susan Sontag, você vai ver que o item 35 é literalmente o roteiro completo desse filme. Então ele não está preocupado em ser realista ou seguir uma noção de bom gosto. Dito isso, eu acho que categorizar esse filme como tão ruim que é bom é tirar todos os méritos que fazem dele um filme bom de verdade. Ele não é aquele filme que só funciona porque é ruim, igual The Room, por exemplo. A direção do Gerard Johnston é muito boa e consegue captar todas as nuances que estão presentes no roteiro da Aquila Cooper, que também é muito bom. Falta um pouquinho de violência para deixar tudo mais exagerado? Falta, mas eu não acho que isso tire os méritos do filme. E pelo que eu tô vendo, tem muita gente que tá super de boa com o fato dele não ser tão violento. Mas eu queria desabafar sobre isso aqui porque eu acho que essa é uma constatação que sempre parte de um público muito específico: héteros. Essa ideia de que a arte tem que ser super séria e sofisticada para ser boa, ou então ela é no máximo um guilty pleasure. Um público bem específico mesmo. Héteros. Eu sinto que isso é uma desculpa que as pessoas dão umas pras outras só pra dizer: ai, isso aqui é pavoroso de ruim, não agrada meus sentidos refinados e não tem a sofisticação que eu espero de uma obra de bom gosto. Mas eu me divirto, em vez de só, sei lá, dizer que gostou de fato. Vamos parar com essa de prazer culpado, minha gente. A vida fica muito melhor quando a gente assume que gosta de algo que não precisa ser sério e sofisticado. E a arte não te deve nada no que você acha que é bom gosto. Aliás, toda essa discussão está se formando em cima de Megan é algo que é muito absurdo pra mim, porque o filme é sim um filme bom. Claro, tem gente que não vai gostar e tá tudo bem, essas pessoas estão erradas, mas a gente segue a vida.
Isso aqui não é um ataque direcionado a ninguém específico, tá? Héteros. Eu só senti a necessidade de falar sobre isso porque o tanto de hot take burro que eu li ao longo da última semana não tá no papel. E sempre vem dessa galerinha que tem o discursinho do guilty pleasure. E vocês me perdoem, mas ninguém aqui é igreja católica para sentir culpa pelo prazer. Enfim, essas foram as minhas opiniões sobre Megan. Eu gostei muito do filme e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Inclusive, se vocês já assistiram, deixem aí nos comentários o que vocês acharam, se vocês gostaram ou não. Enfim, comenta aí pra gente poder continuar essa discussão. E caso você queira ajudar o canal, mas ainda não tenha feito, por favor, não esquece de curtir esse vídeo, de se inscrever no Fita Maldita e de compartilhar esse canal com todos os seus amigos, todo mundo que você conhece que gosta de horror, pra gente poder expandir cada vez mais essa nossa comunidade. E é claro, para não perder o costume, sempre se lembrem, eu vejo vocês muito em breve. Outra coisinha, eu tô decretando hoje, no dia 28 de janeiro de 2023, que a boneca Megan agora é oficialmente parte da comunidade LGBTQIA+. Então, se você tá aí falando mal dela, saiba que você tá ativamente cometendo crime de homofobia. E não sou só eu que tô dizendo isso não, tá? Tá na lei.